E aí, povo do nono ano, beleza? Tudo bem? Bom, pessoal, a gente vai dar continuidade aí, tá? A aula de português. Lembrando que as páginas que eu estou colocando, que eu coloquei nesse primeiro roteiro de estudo, parece que elas estão diferentes, né? Das páginas de vocês. Então, nós vamos combinar o seguinte: eu vou recorrer a esse roteiro de estudo aqui para algumas informações que eu vou falar, mas essas informações elas vão estar escritas aqui, então, para o caso de alguém precisar anotar, tiver que copiar. Mas vocês vão fazer a atividade se vocês encontrarem este conteúdo aqui na apostila, façam na apostila. Se vocês não encontrarem, se tiver muito diferente, nós vamos combinar de vocês fazerem essa aula, tá? A aula de acordo com esse vídeo, tá? E aí vocês vão fazer no caderno normal e tirar foto. Então, assim, vamos repetir. A aula de hoje, ela deve ser feita de acordo com as orientações do vídeo, tá? Se você não encontrar esses textos aqui, os exercícios, né? Eu acredito que vocês vão encontrar, mas vá que vocês não encontrem porque tá diferente. Daí o que nós vamos combinar? Vocês vão usar esse material aqui que eu estou mostrando no vídeo e vão fazer os exercícios no caderno, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês vão fazer é anotar a data e a pauta, tá? Nós vamos fazer hoje a atividade 2, lembrando, ó, esta informação ela pode estar diferente, tá certo? Então nós vamos ler os textos lá e fazer os exercícios, tá? Então aqui para mim consta na página 146, tá vendo? Não sei se para vocês vai estar assim. Então vamos lá, atividade 2. A língua portuguesa no contexto. Lembrando, nós estamos estudando as variantes linguísticas, né? A aula passada nós vimos aqui, fizemos exercícios que trabalhavam a questão das gírias, a questão do grau de formalidade, de informalidade, né? Então, nós vamos dar continuidade a esse estudo, tá? Então, olha só, ó. Vamos refletir um pouco sobre a variação que a língua portuguesa sofre com o passar do tempo. O texto a seguir é o trecho de uma série de crônicas intitulada Balas de Estado, do escritor Machado de Assis. Primeira questão é retomar o conceito de crônica, tá? O que é uma crônica? É aquele gênero textual em que o autor fala sobre fatos de seu cotidiano, tá? Então, nós vamos ver nesta crônica, escrita nessa série de crônicas, que foram textos escritos em outra época. O que isso significa? Que muitas coisas que a gente vai ver aqui já não acontecem da mesma forma, tá? Então, a gente tem o texto 1, 4 de julho. Ocorreu-me compor umas certas regras para o uso dos que frequentam bondes. O desenvolvimento que tem tido entre nós esse meio de locomoção, essencialmente democrático, exige que ele não seja deixado ao puro capricho dos passageiros. Não posso dar aqui mais do que alguns extratos do meu trabalho. Então a gente vê que ele introduz, né, a crônica falando sobre prováveis regras que ele vai impor para os usuários que utilizam os bondes, né? Para quem não se lembra ou nunca viu um bonde, o bonde era um meio de transporte, né, muito comum aí em séculos passados, tá? Então, aí estão ó, os bondes. Hoje no Rio de Janeiro a gente vê ainda bondinho lá, mas é mais turístico tal, né? O meio, não um meio de transporte, até é naquela região, mas hoje a gente não tem tantos bondes aí como meio de transporte, tá? Então, bondinho é isso aí. Então, ele inicia falando que, olha, o bonde é um meio de locomoção essencialmente democrático, ou seja, ele é utilizado por muitas pessoas,
né? Mas ele não pode ser deixado ao capricho dos passageiros. Então, provavelmente, a impressão que nós temos é que ele vai criticar o comportamento de certos passageiros de bonde, tá? Aí ele vem aqui, ó, artigo 1 dos encatarroados. Os encatarroados podem entrar nos bondes com a condição de não tossirem mais de 3 vezes dentro de 1 hora, e no caso de pigarro, 4. Quando a tosse for tão teimosa que não permita esta limitação, os encatarroados têm 2 alvitres: ou irem a pé, que é bom exercício, ou meterem-se na cama. Os encatarroados que estiverem nas extremidades dos bancos devem escarrar para o lado da rua em vez de o fazerem no próprio bonde. Um dos exercícios propostos aí logo abaixo diz respeito a essa questão do vocabulário, né? Será que eu consigo entender o significado de determinadas palavras sem recorrer ao dicionário? Então, eu não vou mostrar para vocês o significado de certas palavras justamente por causa disso. Então, nós vamos tentar entender o significado dessas palavras pela leitura do contexto, pela leitura do texto e pelo contexto em geral. Então, quem são os encatarroados? São aqueles que tossem, são aqueles que têm pigarro, percebe? Então, a gente já entende o que é o encatarroado, né? Seria uma pessoa gripada, resfriada, seria uma pessoa com tosse crônica por causa de pneumonia ou por causa de cigarro. Enfim, é isso, né? E aí, olha, essa outra palavra, ó. Ele diz assim: quando a tosse for tão teimosa que não permita esta limitação, não tem jeito da pessoa controlar, o que os encatarroados têm que fazer? Eles têm 2 alvitres. Quais são? Ou vão a pé ou ficam na cama, ou seja, né, que remete à ideia do doente, de estar doente, por isso estar tossindo muito. Então a gente vê que alvitres aqui seria, eles têm 2 opções, né? Seria mais ou menos nesse sentido os alvitres aí, tá? Bom, aí vem o artigo 3 da leitura dos jornais. Cada vez que um passageiro abrir a folha que estiver lendo, terá o cuidado de não roçar as ventas dos vizinhos, nem levar-lhe os chapéus. Também não é bonito encostá-los no passageiro da frente. Então é só você imaginar, você está num bondinho, você está lá sentado, né, ou em pé, e aí alguém começa a ler o jornal, e o jornal é grande, né? As folhas do jornal são grandes. Então imagina alguém abrindo o jornal e acertando o jornal no seu rosto, nas suas ventas, né, tirando os chapéus. Então é mais aí uma observação a respeito dos passageiros do bonde. Depois o artigo 4 dos quebra-queixos. É permitido o uso de quebra-queixos em 2 circunstâncias. A primeira, quando não for ninguém no bonde, e a segunda, ao descer. Gente, no caso dos quebra-queixos aqui, a gente fala sobre. Quebra-queixo é uma espécie de charuto, de cigarro, tá? Então, ele tá falando sobre os fumantes, no caso, tá certo? Então, quando tiver gente querendo fumar, vai poder fazer em 2 circunstâncias. Ou seja, quando ele estiver sozinho no bonde ou depois que ele descer. Ou seja, ele critica, né, severamente aí os fumantes dentro do bonde. Depois, artigo 7º das conversas. Quando 2 pessoas sentadas à distância quiserem dizer alguma coisa em voz alta, terão cuidado de não gastar mais de 15 ou 20 palavras e, em todo caso, sem alusões maliciosas, principalmente se houver senhoras, né? Alusões maliciosas seriam conversas que envolvem intimidades, digamos assim, né? Então vejam bem, ó, ele escreve então sobre algo do dia a dia, né? Por que é uma crônica? Porque provavelmente esse autor andou muito de bonde, reclamações a fazer, né? Então ele propõe aí várias regrinhas para diferentes perfis de passageiros, tá? Então vamos ver lá os exercícios, o que é que tá pedindo. Bom, qual é o tema do fragmento da crônica Balas de Estalo? Tema é assunto principal,
Então, qual é o assunto principal? Durante a leitura, falei várias vezes, né? O que o autor ele está falando sobre quem, sobre o que. Este é o tema principal, tá? Você percebeu que há diferenças na língua portuguesa utilizada no século XIX? Aqui não tem a data, né, tem a data da publicação no site, mas da crônica não tem. Preencha a tabela abaixo apontando aquelas que mais chamaram sua atenção, tá? Então, assim, há algumas palavras aqui, galera, elas não são mais utilizadas atualmente, tá? Então, a gente viu, por exemplo, o exemplo, né, de pessoas gripadas, de pessoas doentes, a gente viu lá os aviltres, tá? Então, eu quero que vocês façam essa pesquisa aí, releiam a crônica, tá? Pausem o vídeo, releiam a crônica para verificar, tá? Quais palavras, vocábulos, palavras sozinhas, tá? Expressões mais de uma palavra, tá certo? Quais que mais chamaram a sua atenção? Em que sentido? No sentido de que você não conhece. Chamou atenção porque você não conhece, porque você não sabe, tá? Mesmo que eu tenha lido, que você tenha conseguido entender, anote as palavras que para você não foram muito comuns assim. Depois, você conseguiu descobrir o significado? Ah, galera, lembrando, tá? Anota o número do exercício e faz direta a resposta. Não precisa copiar o enunciado, tá? Você conseguiu descobrir o significado de algumas palavras pelo contexto, ou seja, apenas lendo o texto? Nós fizemos isso, eu fiz isso, né? Trabalhei com vocês essa questão aí do contexto. Anote apenas essas palavras e o significado delas de acordo com o que você compreendeu. Então, você vai voltar lá no texto e você pode fazer a anotação daquelas palavras que eu elenquei, né? Que são os encatarroados, alvitres, não sei se teve mais alguma que eu falei, acho que falei lá pra frente. Mas se você, por exemplo, se deparou com alguma, quebra-queixos, eu também falei, mas se de repente você se deparou aí com alguma expressão que você em princípio não sabe o que significa, mas que você conseguiu entender pela leitura, então você anota lá também, tá? Então você anota aqui a palavra e o significado ao qual você chegou pela leitura. Depois a gente tem pesquisa em dicionários ou em sites o significado das palavras que vocês ainda não conhecem. Isso aí, qualquer leitura, né? É importante vocês fazerem isso. Depois, bonde era um meio de transporte público na época de Machado de Assis. Alguns costumes daqueles que utilizavam o transporte incomodavam o narrador. Cite alguns deles. Então é só voltar ao vídeo. No momento da leitura, a gente já foi conversando sobre isso, né? Todas as regras que ele coloca para esses passageiros, ele coloca justamente porque o comportamento diferente disso ou incomodava, tá? Então, fumar dentro do bonde ou incomodava, e por isso que ele propõe, ele fala, se você vai fumar, você só tem 2 momentos para fumar. Ou se você estiver sozinho dentro do bonde, ou depois que você descer do bonde, tá? Ele falou da leitura dos jornais, então citem isso aí de forma bem específica, bem objetiva. Depois, o número 6 diz assim: há costumes do século XIX que persistem até os dias atuais entre aqueles que utilizam transporte público? Quais são eles? O caso dos fumantes a gente não pode citar, né? Porque com a lei anti-tabaco fica proibido as pessoas fumarem em público, né? Porque antes podia. Então, mas quais são os outros comportamentos que ele cita, né, na crônica que ainda são comportamentos ainda atuais, que ainda, né, acontecem? Então, dá uma olhadinha lá. O autor organiza o texto com vários títulos e subtítulos. Essa composição nos remete ao formato dos textos jurídicos, como leis e resoluções. Qual é a intenção do autor ao escolher essa estrutura? Gente, essa que eu já vou responder, tá? Ele apresenta esse formato, essa estrutura de texto para dar
uma cara para dar uma ideia de regra, para dar uma ideia de lei, né? Os textos jurídicos são aqueles textos que apresentam leis, né? E as leis são aquelas regras e normas que nós devemos seguir aí na sociedade, né? Então ele coloca lá o artigo 1º dos encatarroados. E essa estrutura aqui é uma estrutura típica de texto jurídico. E por que ele faz isso? Qual é a intenção dele em fazer isso? A intenção do autor é apresentar comportamentos e costumes que devem ser modificados como se fossem em respeito a uma determinada lei, tá? Volta o vídeo, porque eu acabei de elaborar a resposta, já não lembro o que eu falei. Então, volta o vídeo, pode copiar isso aí que eu falei, tá bom? Ó, no trecho é permitido o uso de quebra-queixos em 2 situações. A primeira é quando não for ninguém no bonde e a segunda ao descer. Neste trecho, percebe-se uma ironia do narrador ao estabelecer esse critério para os fumantes, né? Das alternativas abaixo, qual ilustra melhor a ironia? Lembra que é ironia, galera? Ironia é uma figura de linguagem que nós utilizamos declarando algo, mas querendo dizer o contrário, tá? Então, por exemplo, você está conversando com uma pessoa e essa pessoa está falando demais, não para de falar, aí de repente ela pega e fala assim: Nossa, eu acho que eu tô falando demais, né? Você fala: Não, imagina, tá tranquilo, não tá falando. E ela tá falando demais. Então você está sendo irônico porque você, né, com sarcasmo, você na verdade quer dizer: Olha, realmente você está falando demais, né? Mas você disse que não, tá? Bom, então qual dessas alternativas aqui ilustra essa ironia, né? Ó, o narrador alude ao fato, ele se refere ao fato de que o quebra-queixo pode ser usado apenas em 2 possibilidades. O uso de quebra-queixos por um dos passageiros desagrada muito aos outros usuários do bonde. Os passageiros poderão fumar quebra-queixos apenas quando estiverem fora do bonde. Mesmo sendo permitido por lei, os passageiros nunca conseguirão fumar no bonde, né? Aqui a pergunta usa o pronome demonstrativo no singular, tá? Qual ironia melhor ilustra, desculpa, qual alternativa melhor ilustra essa ironia? Então, subentende-se que é apenas uma alternativa. Então, vou deixar para vocês quebrarem a cabecinha de vocês aí e verem, tá? Então, se ele está dizendo que vou repetir, né? Na primeira alternativa. O narrador se refere ao fato de que o quebra-queixo pode ser usado apenas em 2 possibilidades. O uso de quebra-queixos por um dos passageiros desagrada muito aos outros usuários do bonde. Os passageiros poderão fumar quebra-queixos apenas quando estiverem fora do bonde. Mesmo sendo permitido por lei, os passageiros não conseguirão fumar no bonde. Galera, a alternativa que melhor expressa a ironia é aquela que ela parece ser absurda, que ela parece ser um pouco engraçada, tá? Só essa é a dica que eu vou dar. Depois, podemos dizer que o texto de Machado de Assis possui características literárias, tá? Gente, o que é um texto literário? Vamos lá. Texto com características literárias. Texto com ficção, ou seja, não é real, foi inventado, criado por algum escritor para o deleite, para o prazer dos leitores, tá? Então, textos literários ou textos com características literárias não é notícia de jornal, por exemplo, não é uma redação escolar sobre um tema sério, não é um artigo de revista que esteja falando sobre assuntos sérios, tá? A crônica aqui, a gente vê que o narrador ele brinca, ele fala de algo do cotidiano dele que o incomoda e ele propõe mudanças como se ele fosse um jurista, como se ele fosse um legislador e dissesse: olha, a partir de agora, todos os passageiros que andarem de bonde vão ter que se comportar desta maneira. Então,
O próprio exercício está dizendo, né? O texto, ele possui características literárias, tá? Identifique o trecho que configura uma narrativa. Gente, a narrativa a narração é aquele tipo textual que narra, que conta uma história, tá? Então, quais são os elementos, né? Quais as expressões que a gente pode dizer que fazem parte de uma narrativa? Quais expressões? Se você for contar uma história a alguém, como, quais serão as palavras e as expressões que você vai usar para contar essa história? Então é só vocês darem uma olhadinha, né? Voltem o vídeo, releiam a crônica que vocês vão encontrar o que o exercício está pedindo, que no caso é trecho ou trechos. Aí, ó, o trecho, tá? Tem uma parte da crônica que tá bem clara, assim, que vai ser contada uma história, que algo vai ser apresentado, tá? A parte que fala dos artigos pode ser considerada literária? Vocês acham que quando aparece lá, né, artigo 1º, artigo... Isso é uma característica literária ou vocês acham que é um texto sério? Tá? Então, ó, eu já falei, já respondi. O que diferencia essa parte que fala dos artigos, né, dos textos que são realmente do meio jurídico? E aí você vai justificar de acordo com o contexto. Então, isso diz respeito, vou repetir aqui, eu já falei, mas isso diz respeito à forma com que o Machado de Assis, né, escolheu escrever sobre este fato do cotidiano da vida dele que o incomoda, tá certo? Então ele faz isso em forma de quê? Mas isso é uma brincadeira, né? Não pode ser considerado um texto legalista, não pode ser considerado um texto jurídico, porque é uma crônica que foi escrita mais para o deleite dos leitores, né? Mais para a diversão, digamos assim. Tá bom? Bom, galera, espero que por hoje é isso, tá? Atividade 2, então vamos lembrar. Se você não encontrar esse material na sua apostila, faça essa videoaula da forma que eu apresentei aqui no caderno, tá? Vocês têm que anotar a data e a pauta, certo? Anotar a data e a pauta e anotem as questões e as respostas no caderno. Não tem necessidade de vocês escreverem os enunciados, muito menos copiar a crônica e tal, ok? Essas informações são interessantes, tá? De vocês anotarem, que é o conceito de crônica, tá? O conceito de ironia. Cadê onde que eu coloquei? Conceito de ironia. Mas não coloquei. Não, aqui, ó. Então, ó, crônica. Isso aqui é interessante, tá? Vocês copiarem, né? Gênero textual em que o autor fala sobre fatos de seu cotidiano. Aqui, ó, conceito de texto jurídico, tá? Então escrevam texto jurídico, gênero textual relacionado às leis. Ironia, figura de linguagem em que se diz algo querendo dizer o contrário, como se você falasse que o exercício é muito fácil, mas na verdade você acha que é difícil. Então, lembrando, são 3 observações importantes a serem feitas: o conceito de crônica, conceito de texto jurídico e de ironia, tá bom? E aí façam as respostas e foto. Se não tiver na apostila, tirem foto e me enviem, por favor. Boa aula para vocês, bom trabalho.